sentinelas, vigilantes, os nossos cavaleiros templários do conservadorismo, luso-brasileiro, apostos. Eu vou ter a honra e o prazer de conversar hoje com 3 desses que eu estou chamando, né, de cavaleiros templários, cruzados, os novos cruzados da causa conservadora internacional. Eu vou conversar, já dando as boas-vindas. Primeiro eu vou falar dos 3 cavaleiros com os quais eu vou conversar, o meu querido amigo, ex-ministro, chefe da Casa Civil, foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência e ministro do Trabalho do governo Jair Messias Bolsonaro, meu querido amigo Onyx Lorenzoni. Vou conversar também com o presidente, com o vice-presidente do Chega, do partido político português que mais cresce em Portugal, né? Um partido que defende as causas civilizatórias naquele país e já avançando no continente. O Rodrigo Frazão, o Pedro Frazão, e deputado do Chega, da Assembleia, né? Deputado do terceiro maior grupo parlamentar da Assembleia da República de Portugal. E vou conversar também com o publisher e editor da Veritas Liberat, uma organização sem fins lucrativos portuguesa, do meu querido convidado Pedro Rabelo. Desculpe, Marcelo Rabelo. Isso, bom dia. Pedro Frazão, Marcelo Rabelo, para não confundir os dois. Que organiza eventos e a publicação, a revista Veritas Liberat, com temas conservadores, com temas de interesse do bom debate e das boas causas. Eu falo assim porque eu sou mais, que nem dizia o famoso o analista de Bagé aqui, deputado Onyx, eu sou mais conservador que embalagem de maisena, né? Para quem não sabe, a maisena aqui não muda de embalagem há mais de século, tá? E nós somos aqueles que conservam as coisas boas. Meu bom dia a todos e obrigado pela presença e participação no programa Mais Brasil Mundo. Bom dia também, um grande abraço também para aí, para o Brasil. Bom, bom dia, Glauco Fonseca, uma alegria estar participando aqui, né, desse programa que faz essa ponte, né, entre a América e a Europa. Quando conversei, né, com o Marcelo Rabelo, que é o presidente do Instituto Veritas Liberat, que vem ao longo dos últimos anos fazendo um trabalho muito importante de aglutinação dos brasileiros que estão aqui na Europa, não apenas em Portugal. Ele já organizou eventos aqui na Espanha, na Alemanha, na Suíça, na Itália, né, para que a gente possa entender um pouco a dimensão do trabalho que o Marcelo faz aqui na Europa, né? E agora, numa outra vertente, né, trabalhando com a produção dessa extraordinária revista, né, a Veritas Liberat, que aborda temas os mais variados, mas tem um fio condutor que são os princípios e valores que nós, conservadores, defendemos, quer no Brasil e na América, quer aqui na Europa, né? Então, isso é muito valioso. Ele também vai agora estar preparando, né, o lançamento de um filme que ele vem trabalhando, ou seja, são várias áreas onde ele vai produzindo materiais com os valores conservadores para poder ampliar, dar amplitude ao nosso trabalho no que diz respeito ao convencimento, né, e ao fortalecimento do nosso movimento, quer aqui na Europa como aí no Brasil. Ao lado do jovem, né, meu colega de profissão também, médico. Pois é, eu ia falar sobre isso agora. Deputado Pedro Frazão, que hoje é o vice-presidente desse partido que muito parecido com o movimento que nós fizemos no Brasil, aí, com o presidente Bolsonaro, né? Acabou de, assim como eu digo que o presidente Bolsonaro despertou uma nação inteira, né? É um pouco do que está no livro que eu escrevi mais recentemente.
E o Pedro vai nos contar um pouco das lutas que o Chega enfrenta aqui, né? O Chega há 5 anos tinha um deputado, hoje tem 50. Né? Sim, e tem uma curiosidade importante, o Chega fez na última eleição mais de 1.200.000 votos aqui. Para que a gente tenha uma ideia, o universo eleitoral de Portugal é igual ao do Rio Grande do Sul, né? As nossas populações são similares. Desses mais de 400.000 votos, desse 1.200.000, em número redondo, um pouco mais até, vieram de jovens entre 18 a 26 anos. Então, a gente está falando de um partido que conquistou a juventude portuguesa. Então, nas próximas disputas eleitorais, a tendência é que ele continue nessa senda de crescimento e vai levar, sim, um conservador a ser o primeiro-ministro aqui de Portugal. Então, esse é vamos dizer assim, é o time que está perfilado aqui para conversar contigo, com os nossos ouvintes da Mais Brasil, Glauco. E agora eu paro de falar aqui, fico à tua disposição e vamos rodar a bola aqui com o Marcelo e o Pedro. Vamos lá, eu vou dar primeiro as boas-vindas do Mais Brasil, da Rádio Mais Brasil e do programa Mais Brasil Mundo para o deputado Pedro Saraiva Gonçalves dos Santos Frazão. Muito obrigado pela sua gentileza em conversar conosco. O senhor é um português de direita, né? Conservador, e aqui eu faço uma ressalva. É necessário ser médico veterinário para participar do Chega? Não, aliás, acho que sou o único médico veterinário na Assembleia da República Portuguesa. Não existe mais nenhum deputado médico veterinário e eu acho que é muito bom, estava aqui a comentar com o Onyx, que de facto é muito bom termos médicos veterinários na política, mas de facto o que é preciso dizer em primeiro lugar é agradecer o convite por estar aqui, é com muita honra que falo para o Brasil e para o mundo em nome do Partido Chega, este partido que em 5 anos conseguiu colocar 50 deputados na Assembleia da República. A nossa Assembleia da República tem 230 deputados, o que quer dizer que nós somos o terceiro maior partido, quando os primeiros têm os dois 78 deputados. Portanto, nós temos apenas menos 28 deputados que os dois maiores partidos da Assembleia da República e estamos em vias de crescer. As sondagens em Portugal têm-nos sempre dado um crescimento constante, passo a passo, ano após ano, temos vindo a crescer. O nosso partido foi fundado em 2019 pelo André Ventura. André Ventura, esse grande amigo de Jair Bolsonaro, e também amigo de muitos líderes da direita da Europa, que trouxe para Portugal um novo panorama político. Esse novo panorama político assenta-se em colunas como o combate à corrupção, as bandeiras pró-vida, anti-aborto e anti-eutanásia, a libertação da juventude dessa cultura woke e da ideologia de género que toma proporções absolutamente avassaladoras e com as quais as famílias têm grandes problemas na sua casa, em suas casas, porque entra por sua casa adentro coisas como a transição de género, a transexualidade, as causas do ativismo LGBTQIA+, etc, etc. E, portanto, tudo isso chegou a Portugal em 2019. Logo nesse ano, no ano de fundação do partido, nós tivemos eleições legislativas e o André Ventura conseguiu ser eleito como deputado único, um deputado em 230, e fez uma diferença brutal. Fez com que o nosso canal de YouTube, por exemplo, do Chega, seja neste momento o maior canal de YouTube político português. Temos cerca de 150 mil seguidores em Portugal e isso, para os números portugueses, é um canal muito grande. É claro que nós temos que fazer sempre aqui a diferença entre o que é os números portugueses, nós temos 10 milhões de habitantes, com os números do Brasil. Depois, em 2022, o Chega passou de um deputado para 12 deputados. Foi aí que eu entrei na Assembleia da República e passei a ser também um cavaleiro templário, como disse muito bem, ao lado de André Ventura no nosso Parlamento. E agora passamos, em 2024, passamos desses 12 guerreiros templários para 50. Portanto, digamos que passamos para um grande batalhão de guerreiros templários a batalhar pelas causas nobres, justas e do conservadorismo mundial. Sendo que o conservadorismo do Chega não tem nada a ver com sermos antiquados, sermos saudosistas.
ou sermos retrógrados. Não. É um conservadorismo do século XXI. É um conservadorismo moderno. É um conservadorismo da economia liberal e de ponta. É um conservadorismo da inteligência artificial. Um conservadorismo que quer manter a família, mas numa atualidade dos nossos tempos. Fantástica esse trabalho de vocês, né? Que é um trabalho luso-brasileiro. Não se trata de uma iniciativa que tenha nascido lá. Nasceu do pensamento luso-brasileiro, esse movimento conservador moderno que vocês estão liderando aí. Né? É um movimento que, por exemplo, ele se alicerça no que vocês chamam no mundo rural. Né? Tem um pé muito firme na geração de riqueza, na produção de alimentos, né? Assim como o Brasil. Né? Vocês têm ao lado aí um manancial político chamado Onyx Lorenzoni, que é um tambor, é um farol, é um beacon, como os americanos chamam, né? do pensamento liberal brasileiro há muitos e muitos anos. Né? Portanto, o Onyx é um motor turbo no sentido de fazer valer valores que ele sempre defendeu aqui e está defendendo aí, muito nos orgulha. E eu sei que eu falo aqui em nome de muitos brasileiros, falo em nome da direção desta casa aqui, da Rádio Mais Brasil, e falo com muito orgulho do meu amigo Onyx Lorenzoni. Então eu dou os parabéns ao Chega por esse volume, por esse crescimento extraordinário, que é fruto, se vocês não discordarem, evidentemente, é fruto da fluidez e da importância digamos assim, da massa crítica gerada, ou seja, a racionalidade do argumento, a força dos elementos de discurso. E eu queria ouvir aí o Rabelo nesse sentido. Aliás, o Rabelo fala um português tão bom assim que eu não tenho certeza, eu não sei se o Rabelo é português ou brasileiro. Fala pra gente, Rabelo. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Também nosso amigo aqui, o Onyx Lorenzoni, né, fez o convite, fez essa ponte aí com vocês aí no Brasil. Muito obrigado, né, por estar aqui. Obrigado também ao Pedro por ter aceitado o nosso convite, ao Onyx, que sempre está nos ajudando em todas as frentes de trabalho que a gente faz aqui. Então, assim, para dar um resumo, basicamente, do que a gente tem feito, assim que a gente chegou aqui em Portugal, eu sou neto de português, né, então meu pai é português, avô português, sou português, esposa, filhos, todo mundo é português. Viemos para cá à procura de um sossego, né, e encontramos uma Europa que também está em dificuldades, né, como no Brasil, algumas pautas aqui já estão mais avançadas, né, como, por exemplo, liberação de droga, que já existe, né, coisa que o Chega vai trabalhar para reverter, problema da abertura das fronteiras, né, descontroladamente. O problema não é abrir fronteira, é de uma forma descontrolada, que é uma pauta que o Chega está trabalhando, e a gente se identifica com tudo isso, somos conservadores no sentido da ética, da moral, aqueles valores judaicos cristãos, e por isso a gente viu que existia um vácuo, né, um buraco aqui para trabalhar, e eu, como algumas pessoas não gostam do professor, porque na rede social ele fala muito palavrão, mas o professor Olavo de Carvalho, eu sou aluno dele até hoje, continuo sendo, e uma coisa que ele fala que não é novidade, porque a esquerda pautou isso há muito tempo, há algumas décadas, e muito bem, que aonde há espaço, eles ocupam. Então, como eu vi que faltava um espaço conservador aqui, que a gente pudesse fazer um trabalho com seminários, congressos, que o Onyx já participou de todos, exceção de um que se adoeceu, né, Onyx? Então, a gente tem feito esse trabalho de congressos, seminários, para levar o conhecimento de pessoas como o Onyx, que tem um conhecimento abrangente em todos os sentidos, né, de vários segmentos, político, econômico, social, teológico. Então, a gente reúne essas pessoas e a gente faz ali, leva para brasileiros e portugueses. O trabalho da gente é voltado principalmente para a base da sociedade, não só brasileiros, mas português, qualquer um que quiser. As portas estão abertas para a gente poder difundir essa informação. E temos agora uma revista, que é justamente isso que o Onyx falou. Através da revista, a gente tem um histórico daquilo que está sendo feito e, mensalmente, grandes personalidades, eles dão entrevista para a gente coloca na revista, ela é gratuita e digital, está disponível no site do veritasliberar.eu
e as pessoas podem só colocar o nomezinho ali e tal, o e-mail, e baixar a revista. A próxima edição, o Pedro vai nos dar essa honra de participar com a entrevista dele. Então, estou muito feliz com todo o trabalho que a gente está fazendo em conjunto, né? Isso é muito importante. Eu gostava só de acrescentar aqui ao que o Marcelo disse, que isso é muito importante e nós estamos muito agradecidos por ter vindo para Portugal fazer esse trabalho, porque além da nossa luta política, e nós temos que travar essa luta política nos meios, no Parlamento, nos partidos políticos, nos meios de comunicação social, a nossa verdadeira luta está também na luta cultural, ganhar esta batalha cultural contra a esquerda, porque a esquerda e o marxismo cultural têm tentado fazer uma hegemonia de pensamento, ou seja, trazer um pensamento único para a sociedade, introduzindo até desde muito cedo nas escolas uma certa teoria e uma certa mundivisão daquilo que são a falta de valores humanos. E nós temos que fazer exatamente o contrário. E, portanto, ao nosso lado, ao lado dos políticos, tem que estar também pessoas da cultura, pessoas do pensamento, intelectuais de fundo, para que possam também travar essa batalha cultural ao nosso lado. E é muito importante trazer o pensamento de Olavo de Carvalho para Portugal, é o pensamento desse grande filósofo que eu também, graças a Deus, conheci há uns anos atrás e que acompanhei e aprendi muito com o pensamento de Olavo de Carvalho e, portanto, quero agradecer muito por ter trazido para Portugal também esta luta cultural. Eu estou vendo, inclusive, ali atrás do deputado, eu vi o livro Tudo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do professor Olavo de Carvalho. Né? Aqui mesmo, daí, é uma bíblia do pensamento novo pensamento conservador brasileiro. O único deputado, Onyx Lorenzoni, melhor do que todo mundo aqui, sabe que essa guerra cultural nós estamos travando aqui há muito tempo. Né? E é uma guerra cultural que finalmente começa, pelo menos na minha opinião, pelo que eu posso evidenciar através de sintomas que a gente está coletando, né? Eu estou falando com médicos, aí médicos são orientados por sintomas, então eu vejo que a guerra cultural está começando a sossobrar, pelo menos aqui no Brasil, no sentido de que não há mais uma mínima sustentação. O deputado falou num conjunto de valores, né? O conjunto de valores do marxismo é... Falta de valores, quer dizer, o que caracteriza o marxismo é a falta de valores. De valores. E esta falta de valores, ela não se sustenta, pelo menos aqui no Brasil, ela já está nós estamos entrando numa segunda fase, que eu chamo de uma fase bolivariana, perigosa, que é quando algumas forças se sobrepõem a outras, como no caso do nosso judiciário aqui, que está impondo, aliás, nos impôs o Lula. Nos impôs o candidato Lula, nos impôs a eleição do Lula, e agora está tendo que manter, né, essa farsa, eu não vou chamar de fraude, mas essa farsa política chamada Luiz Inácio Lula da Silva e o PT como um todo. Né? Então o Onyx sabe melhor do que nós que isso tem um tempo de validade. O tempo de validade do Lula, graças a Deus, para os portugueses, vocês não têm esta figura aí, né, Onyx Lorenzoni. Portugal tem sorte, ou não tem, deputado Onyx? Bom, Glauco e ouvintes, né, eu acho que é importante a gente saber que esse movimento, né, que o deputado Pedro se referia, esse movimento cultural, né, essa guerra cultural, né, que começa lá com Gramsci, né, lá na década de 30, né, e nos Estados Unidos teve uma ação muito relevante, muito importante, de um cara chamado Saul Alinsky, já falecido, um americano. E a gente tem que ter a conta do seguinte: há 3 décadas atrás não tinha nada mais parecido com um republicano do que um democrata e vice-versa. É verdade. Por ação desse trabalho de fomento cultural nos Estados Unidos, hoje o Partido Democrata Americano é um partido de perfil, vamos dizer assim, radical de esquerda. E é por isso, por exemplo, que a Califórnia vem sendo destruída pelos sucessivos mandatos do Partido Democrata lá. Os princípios e valores que são fundantes da sociedade americana vêm sendo negados dentro da Califórnia. E não apenas da Califórnia, em outros estados também. Mas é importante a gente ter clareza de que isso aconteceu aqui na Europa, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil com o Foro de São Paulo. E o que ocorre nesse momento? Nesse momento há uma reação.
uma reação antissistêmica, uma reação aonde as famílias, as pessoas buscam um movimento e partidos políticos que possam incorporar esse movimento, que é o conservadorismo. Por quê? Como disse corretamente o deputado Pedro, esse conservadorismo ele não é uma coisa antiga, ele não é uma coisa passada, ele não é uma coisa que parou no tempo. Ao contrário, os conceitos são permanentes, mas presentes, porque nós queremos sim defender a vida, por isso que a gente quer dizer não ao aborto discriminado. A gente quer defender a família porque ela dá pertencimento e ela fala da nacionalidade. E é por isso que eles atacam a família através dessa teoria, né, do LGBTQIA+, contra a escolha das pessoas. As pessoas, nós defendemos a liberdade. Se nós defendemos a liberdade, está aí, né, esse conjunto de palavras, a liberdade em várias línguas, na tua frente, aí na tela, Glauco. Então, se nós defendemos a liberdade, nós temos que respeitar a liberdade de escolha. Agora, a canalice criminosa de ir para dentro das escolas e bulir com a mente de crianças de 7, 8, 9, 10 anos de idade, reduzir a idade para o sexo consentido. Tem país na Europa aqui com 12 anos, já passa a ser, teoricamente, não é mais crime. Então, o que é isso? Isso é justamente para fragilizar a família, porque a família dá o pertencimento. E hoje o que se discute aqui na Europa, é que logo, logo vamos discutir no Brasil, é a questão da soberania. Não é uma questão de território, é uma questão de respeitar a nossa cultura, a cultura de cada um, é respeitar os valores da tradição de cada povo, de cada país, de cada etnia. Então, é nesse sentido que é muito importante esse trabalho que vem sendo feito. Eu quero destacar o trabalho aqui do Marcelo, né? Nesse trabalho de formação, e quero destacar o trabalho de André Ventura, o líder do Chega aqui, que ele não está circunscrito a Portugal. Ele tem participado também das lutas no Brasil, ele tem participado das lutas na Europa, e está previsto para a 3ª semana de janeiro, se Deus quiser, a gente vai conseguir botar de pé, a fundação da Aliança pela Liberdade. Vai ser aqui em Portugal, reunindo 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou mais partidos conservadores europeus, junto com o PL aí do Brasil, junto com o partido do Milei, junto com os conservadores de Uruguai, Argentina, Colômbia, Peru, Chile. Para quê? Para que a gente possa passar a ter uma articulação, uma preparação, uma formação de novos líderes que perpasse as nossas diferenças como país ou como nação e possam reunir debaixo dessas bandeiras importantes a preservação da vida, a preservação da família, a preservação do Estado Democrático de Direito, a preservação do direito de propriedade, enfim, a preservação daquilo que é mais importante para que as nações prosperem. Aqui eu termino, mas é muito importante essa construção que vem sendo feita aqui. Marcelo, veritas liberat, a verdade vos libertará. Lucas 8:32, se eu não me engano. João, desculpa, João 8:32. Eu tenho um problema sério com nomes, esse é por causa da idade, tá? Não reparem. A verdade vos libertará. Eu costumo dizer que a mesma tendência que fortalece os valores que hoje nós defendemos é a mesma tendência que enfraquece os valores do nosso adversário político. Por quê? Porque tudo isso reside na aceitação, né? Na incorporação dos valores. Se antigamente as pessoas aceitavam supostos valores de esquerda, hoje não estão mais dando esse suporte. Depois de uma vivência com essa doutrina, uma convivência com essa doutrina, volta-se de novo a um ambiente familiar, que é a célula principal da sociedade, no sentido de dizer, olha, a gente precisa reunir forças aqui, a gente precisa se concentrar novamente, porque está começando a ficar uma esculhambação. Então, evidentemente que, à medida que uma doutrina enfraquece, a outra, no caso, estou falando aqui em termos culturais, a outra se fortalece. E nesse sentido, inclusive, eu vou pedir para o Gabriel daqui a pouco colocar os dados aí para que as pessoas possam participar do Institutum Veritas Liberat, no sentido de acompanhar os trabalhos, os eventos do Instituto, no sentido de que leiam e divulguem, compartilhem a revista,
né? E no futuro que possam participar dos eventos de modo presencial ou remoto, de modo a dar cada vez mais visibilidade para esse importante trabalho que vocês estão fazendo. Nesse sentido, Marcelo, tu tens percebido o aumento da participação das pessoas? Qual é o termômetro dos eventos e dos retornos que tu está tendo? Como é que está o movimento de crescimento em Portugal e na Europa como um todo? Assim, a gente tem o termômetro baseado no próprio partido Chega. Né? A gente viu que, como o próprio Pedro falou, inicialmente era um deputado, né, o presidente do partido, André Ventura. Em 2022, a gente saiu de um deputado para 12, e 2024, agora em março, saímos de 12 deputados para 50. Isso quer dizer que o número de votos aumentou. E o que o Chega defende são as pautas conservadoras, assim como nós. Então, é um sinal evidente que as pessoas cansaram da mentira que a esquerda propõe, coisas antinaturais, né? Por exemplo, como tirar a própria vida de um bebê que está vindo ao mundo. Que mãe que deseja isso para ela, a não ser que ela seja doutrinada desde jovem nas escolas, como muito bem falou nosso amigo Onyx Lorenzoni, que através desses pensadores que a esquerda financia, né, Antônio Gramsci, Saul Alinsky, Escola de Frankfurt, isso aí são os contemporâneos, né? E tem o Marx, que começou tudo lá atrás com a revolução, a luta entre classes. E hoje, com essa revolução cultural que existe, a esquerda tenta dividir a gente e tirar aquilo de séculos de experiência que a humanidade tem, que é a célula, como você muito bem falou, da sociedade, que é a família. Mas acima da família, o que sustenta todos nós é Deus. Nós somos cristãos, tementes a Deus, e isso une a família, e isso gera pertencimento. E eles querem tirar isso de todos nós e fazer com que a gente se divida. Mas chegou num momento agora, na minha percepção, dentro dos eventos que a gente faz, que, embora as pessoas fiquem divididas, porque elas não têm, a direita não tem uma organização assim como a esquerda, gera alguma dúvida num dado momento, mas, de forma geral, as pessoas estão começando a entender o que está acontecendo, essa forçação de barra contra os direitos naturais que nós temos, da vida, do ir e vir, né, da liberdade de expressão que está sendo tolhida aí, assim, de forma assustadora no Brasil. Então, o que a gente busca fazer é um trabalho onde a gente mostra para as pessoas o óbvio. E aí, dentro do óbvio, tem os caminhos que a gente já descobriu, junto com grandes personalidades como o próprio Onyx, o Pedro Frazão, o Partido Chega e tantos outros deputados que nos ajudam, nos apoiam, e a gente tem mostrado isso de forma clara para as pessoas. Então, eu percebo hoje que, embora exista um pouco de dúvida, porque as pessoas procuram por um herói, e coloca tudo essa responsabilidade em cima das costas de uma única pessoa, quando, na verdade, a responsabilidade é de cada um de nós. Né? E isso também a gente tenta mostrar para as pessoas de forma didática, de uma forma natural, dentro das realidades que todo mundo vive. E as pessoas, eu acredito muito e vejo e sinto, né, como o professor Olavo de Carvalho fala, a gente tem que ver, escutar a gente mesmo, não tem que vir de um terceiro falando para a gente, tem que ir na causa raiz do problema, tem que identificar o problema, saber como um médico faz, né, para resolver o problema. Então, eu vejo que sim, o movimento está crescendo na Europa, tem uns amigos na Espanha, na Itália, Reino Unido, na Alemanha, aqui em Portugal, e o que eu vejo é uma crescente vontade de integrar esses conjuntos. Agora, uma coisa que a esquerda fez muito bem foi o fato de trabalhar as palavras. Né? Então, elas, a esquerda dissolve as palavras e tira o sentimento etimológico da palavra. Claro. Muda os conceitos. Muda os conceitos. E as pessoas ficam sem saber o que fazem. Então, é esse o caminho que a gente tem, e eu vejo que a direita está fortalecendo, sim, no mundo inteiro. Inclusive nos Estados Unidos agora, com as eleições do Trump agora, dia 5 de novembro. Vamos enfrentar daqui a alguns dias um rito de passagem muito importante, né? Ou nós vamos voltar para trás,
de modo muito violento, onde a gente vai conseguir dar uma respirada e um grandioso passo à frente, né? Porque o deputado Onix sabe melhor do que ninguém, Portugal vive digamos assim, uma constância econômica mais solene do que o Brasil, né? Nós temos aqui muitos sobressaltos. Agora, vocês devem estar acompanhando o noticiário, estatais com prejuízos gigantescos, déficit fiscal, a despeito da sanha arrecadatória. O Brasil está uma esculhambação. Esses caras conseguiram esculhambar o Brasil em tempo recorde. Eu nunca vi tamanha eficiência, ao contrário, no sentido do dano que a esquerda tem feito ao Brasil. Mas eu gostaria de voltar a uma coisa que o Rabelo falou, que é a questão da fundamentação judaico-cristã, e aí eu não sei se a pergunta vai ao Onix ou ao deputado. O Glauco, eu quero trazer uma coisa para passar a palavra aqui para o deputado Pedro, que é o seguinte. Tu estás falando da esquerda no poder no Brasil, né? Sim. Disso que tu está falando, ou seja, um partido esquerdista que se serve do país, se serve das pessoas para manter seu projeto de poder. Bom, Portugal conheceu isso nos últimos 8 anos. Ou seja, havia aqui no poder, em 3 governos diferentes, um partido socialista que o que precipitou a queda do último governo foram escândalos de corrupção. Exatamente. Ou seja, a mesma coisa que acontece aí, acontece aqui. Por que será? O deputado Pedro vai explicar o que aconteceu aqui em Portugal. Bem, o que aconteceu em Portugal foi muito simples. Foi que a polícia entrou pela residência oficial do primeiro-ministro por causa de uma suspeita de um caso de corrupção e encontrou 75 mil euros em notas dentro de uma estante do chefe de gabinete do primeiro-ministro. Isto para resumir muito o caso. Portanto, encontraram numerário, dinheiro vivo, 75 mil euros na estante dentro da residência oficial do primeiro-ministro, que ninguém soube dar explicação. E isso foi o que precipitou a demissão do senhor primeiro-ministro, mas neste governo já tinham existido 13 demissões de governantes que estavam enredados com a justiça, porque tinham sido pronunciados arguidos, outros porque estavam a ser investigados, outros porque tinham familiares próximos, a mulher, o marido, o filho também envolvidos em caso de corrupção, e o esquema é sempre o mesmo. Enquanto aí no Brasil vocês têm a Operação Lava Jato e a Petrobras, aqui em Portugal nós temos as minas de lítio, a energia, as eólicas, e, portanto, há uma série de grandes negócios à volta da esfera do Estado, cuja atribuição desse negócio, a adjudicação das obras, está sempre envolta em vantagens pessoais para o próprio político ou para pessoas muito próximas dele. E é por isso que, de facto, a bandeira da corrupção tem sagrado tanto apoio popular em Portugal, porque de facto as pessoas estão fartas de ver a podridão que existe no sistema português. E é verdade que Lula da Silva é uma fraude, é algo que nunca devia estar à frente do Brasil, e vê-se bem o resultado que tem dado. O último presidente, Jair Bolsonaro, deixou o país com superávit económico e pouco tempo depois Lula da Silva já conseguiu transformar esse superávit num buraco financeiro. Já transformou? Já transformou, exatamente, em muito pouco tempo. E o Chega foi o único partido que na Assembleia da República, o ano passado, fez um protesto veemente pela vinda de Lula da Silva. O ano passado, em 2023, nós já éramos os 12 deputados na Assembleia da República. E eu quero recordar aqui que Lula da Silva foi convidado para vir à celebração solene do nosso 25 de Abril, que é a data da nossa passagem da ditadura para a democracia, em 1974. Portanto, o ano passado nós comemorávamos 49 anos de democracia, e o Chega opôs-se à vinda de Lula da Silva ao Parlamento. Mas mesmo assim, o PS e o PSD, portanto o Partido Socialista e o PSD, que é um partido, é como o PSDB no Brasil, uniram-se para trazer cá o Lula da Silva. E o que é que nós fizemos? Nós fomos para o plenário com os cartazes, eu não sei se conseguem ver daí, e todos os 12 deputados do Chega envergaram um cartaz a dizer Chega de corrupção. Um outro deputado tinha uma bandeira da Ucrânia, devido à posição que Lula da Silva tinha demonstrado anti-Ucrânia, e a deputada Rita Matias, aqui um bocadinho mais em cima, não sei se conseguem ver, tinha um cartaz que dizia lugar de ladrão é na prisão. E isto teve um enorme impacto,
não só nos eleitores portugueses, mas também na enorme comunidade brasileira que existe em Portugal. E de uma vez por todas, este episódio foi aquele que demonstrou aos milhares de brasileiros que vivem em Portugal duas coisas. A primeira é que o Chega não é xenófobo nem é racista, como muitas vezes os tentam acusar. E segunda, que o Chega não se verga perante corruptos. Isto foi um escândalo muito grande, porque todos os partidos disseram que estávamos a colocar em causa a amizade Portugal-Brasil, que estávamos a fazer um incidente diplomático, enfim, toda a comunicação social rasgou as vestes por aquilo que nós estávamos a fazer, que era um chefe de Estado de um país irmão que vinha ao Parlamento e que não podíamos tratar assim. Mas o Chega fez isto, e isto é aquilo que está no DNA do Chega, naquilo que é o nosso mais... a nossa maior convicção. E eu quero fazer aqui mais à parte do que disse o Marcelo, que fala da verdade e como a verdade liberta. E como a verdade está a entrar na nossa sociedade. Eu acho que isso está a acontecer porque a verdade tem superpoderes. E os superpoderes da verdade é que a verdade primeiro, é super atraente. Quando uma pessoa ouve a verdade e identifica a verdade, ela sente-se atraída pela verdade. E depois a verdade traz super felicidade. A pessoa, quando pratica a verdade, sente-se feliz. Porquê? Porque os conceitos básicos que nós defendemos para a sociedade são aqueles que estão inscritos no coração humano. Quando nós defendemos a família, quando nós defendemos a cidade, quando nós defendemos a soberania do país, isso está inscrito no coração humano. E isso vem também dos nossos valores, do decálogo, dos 10 mandamentos. O 4º mandamento, o que é que diz? Diz: honrarás pai e mãe. É daí que advém a nossa defesa pela família, porque nós temos que honrar pai e mãe, temos que honrar a família e, por camadas sucessivas, se honramos a família, honramos as outras famílias, se honramos as outras famílias, honramos a aldeia, honramos a cidade e honramos o nosso país. O sentido patriótico advém também deste 4º mandamento. É muito importante. Honrar pai e mãe, porque atrás do nosso pai e da nossa mãe vieram os nossos avós, os nossos bisavós, as 30 ou 40 gerações que existem desde a fundação de Portugal, e para nós honrarmos todas essas gerações que constituíram Portugal, que perderam o seu sangue para estabelecer as nossas fronteiras, tanto as portuguesas como as brasileiras, nós, para honrarmos esses pais e essas mães, temos que defender o nosso país. E, portanto, quando nós defendemos a verdade, estamos a defender a felicidade das pessoas. E isto entra pelos olhos adentro de qualquer um, porque, de facto, já não é mais possível a comunicação social e os políticos do sistema esconderem a verdade. E é por isso que eu tenho a certeza que André Ventura vai chegar a primeiro-ministro de Portugal, tal como Javier Milei chegou ao governo da Argentina, tal como Meloni chegou ao governo da Itália, tal como Orbán chegou ao governo da Hungria, tal como o Rassemblement National em França ganhou as eleições em França. Portanto, está a haver um enorme movimento mundial em torno dos conservadores e em torno da política da verdade, e que está a política que está inscrita no coração humano e que corresponde à felicidade das pessoas. É aí que está o nosso sucesso. Fundamental. Oi, diga. Uma coisa importante que eu queria é, primeiro, o deputado Pedro, né, como ele é muito mais jovem que eu posso chamar ele de Pedro, claro. O Pedro podia, né, eu tenho filho da idade dele, né, aliás, tem um lote, são 6. Tem 7. O que acontece? O Pedro podia estar no parlamento brasileiro com esse discurso tranquilamente, ou seja... Tranquilamente, eu ia dizer isso. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, nós temos aí no Brasil uma nova geração de combatentes, temos aqui na Europa, e aí tu fala com os conservadores da Holanda, eu tive a honra de receber aqui um deputado chamado Thierry, junto com o Eduardo, é um jovem, tão jovem quanto o Pedro, com a mesma vibração. Aí tu fala com o pessoal da Sérvia, tu fala com os italianos da Lega Norte, do Fratelli de Itália, do Força Itália, que vem fazendo vamos dizer assim, um rejuvenescimento das forças partidárias e políticas, e tu te dá conta que esse nosso movimento é um movimento que vem tocado pelas pessoas, ou seja, são as famílias, são as pessoas que, cansadas de ver a desfaçatez da liberação de droga,
da desvalorização da família, da restrição para expressar a sua fé religiosa, das dificuldades em relação ao seu direito de propriedade, seja ele qual for. Não estou falando só do pedaço de terra, estou falando também da propriedade intelectual, né? A questão que envolve a liberdade de expressão, que nós enfrentamos no Brasil com tanta dificuldade, eles enfrentam aqui. Aqui não é achar que é um mar de rosa, não. O trabalho do Marcelo é importante porque muitas vezes o Pedro, né, a Rita Matias, o Gabriel Mitato, falando de alguns líderes do Chega aqui, o próprio André, são boicotados pela imprensa. Completamente boicotados. Quando houve a eleição agora em março, eu via na televisão, era 30 segundos para ele e 10 minutos para os outros. É verdade. Era assim? Aqui as pesquisas, né, que eles chamam sondagens, era um negócio escandaloso. A mesma coisa que acontecia aí com Datafolha, Ibope, o que acontecia no Brasil acontecia aqui. Então, essa é uma prática. Eu quero falar isso para a nossa gauchada entender que essa é uma prática comum da esquerda no mundo todo. Não é só. E que o embrião foi aqui, inclusive. Sim, né? mas o que foi aqui que essa desgraça começou. Nós precisamos entender isso e nós precisamos valorizar essa união que está começando a haver. Perfeito. Então, antes eu chego lutando sozinho aqui. Antes era o Vox ali na Espanha, antes era, né, o Fratelli lá na Itália e assim sucessivamente. Não, a partir de agora a gente começa a se dar as mãos. Claro. Então nós vamos ficar muito mais fortes. Eu lembro, eu estava no governo, o Macron foi escalado pela esquerda europeia para bater no Brasil. Quem é que nos defendeu? Ninguém. Com uma única exceção, André Ventura nos defendeu no parlamento português. Ou seja, foi não tinha uma repercussão boa aqui. No parlamento europeu, que agora tem. Ou seja, há um avanço da direita, não só na Europa, não só com o Trump nos Estados Unidos, não só conosco aí no Brasil, há um avanço no mundo. E é momento da gente se unir para que a gente não tenha só cavaleiros solitários, a gente possa ter um exército de pessoas lutando pelo bem, e é o bem do nosso semelhante. O que nos difere da esquerda é que a gente quer servir o povo, e eles querem se servir do povo. É por isso que eu chamei vocês, eu peço perdão pela minha licenciosidade, eu chamei vocês de os novos cruzados, né? Em cruzada de defesa da Terra Santa, que é a nossa. Né? Até mesmo aí, porque nós vemos hoje que os partidos que ficam ao lado da defesa de Israel e de Jerusalém como capital indivisa de Israel são os partidos da direita conservadora. Todos os partidos de esquerda e todas as personalidades políticas de esquerda se têm mantido heroicamente ao lado dos terroristas, das organizações terroristas que atacam Israel, atacam a Terra Santa e atacam a única democracia que existe naquela realidade geopolítica. E, portanto, é muito importante também, até aí, na defesa da Terra Santa, na defesa de Israel e de Jerusalém, que nós estejamos juntos. E também é importante que nós consigamos aprender com a esquerda, porque às vezes é preciso estudar o inimigo para poder melhor combatê-lo, aquilo que é, de facto, a organização internacional na ação conjunta na defesa da nossa causa política. Porque logo desde que apareceu o marxismo no mundo, uma das primeiras coisas que os partidos comunistas e socialistas de todo o mundo fizeram foi a Internacional Socialista. E graças a Deus que hoje também já existem organizações internacionais que põem em ombro a ombro todos os líderes da direita mundial para que eles possam, entre si, levar bem altas as mesmas bandeiras, as bandeiras pró-vida, anti-aborto, anti-eutanásia, as bandeiras da família, as bandeiras anti-ideologia de género, anti-cultura woke, que são essas as grandes batalhas, porque, como dizia há pouco o Marcelo e muito bem, nós temos que combater até a nível da linguagem, porque o que aconteceu aqui, vou dar um exemplo do que aconteceu aqui em Portugal, por exemplo, quando foi feito a legalização do aborto, não foi feito com o nome aborto, foi feito com interrupção voluntária da gravidez, que é uma coisa errada, já porque a gravidez não é interrompida, porque quando nós interrompemos uma coisa, quer dizer que depois podemos voltar a retomá-la, e ali não há nada que se possa voltar a retomar. E depois de lhe chamarem interrupção voluntária da gravidez, passaram a chamar só IVG, uma sigla. Quer dizer, quem ouve uma sigla parece que não tem nada de mal. E com a morte... Criou um neologismo.
Exatamente, e para tentar retirar a realidade da palavra e colocar um novo termo que está com uma falsa bondade. E a mesma coisa exatamente com a eutanásia. Quando se discute a eutanásia, a esquerda nunca fala em eutanásia, fala em morte medicamente assistida e rapidamente passa para uma sigla também que é MMA, tipo a luta de artes marciais, mas não, aqui é uma morte medicamente assistida. Portanto, como se não fosse uma eutanásia, fosse algo de revestido alguma bondade. Portanto, há sempre aqui uma tentativa de colocar nos termos e na linguagem uma falsa caridade para fazer a apresentação pública de um assunto que é intrinsecamente mau, contra a natureza humana, mas que é apresentado pela esquerda como um ato de falsa caridade. E é aí que a verdade, a defesa da verdade, liberta a mente das pessoas para que elas possam ver aquilo que tem que ser feito em cada sociedade. E, portanto, todos nós em conjunto, em todo o mundo, temos que nos unir para fazer essa batalha mundial. A esse respeito, por acaso, eu me lembrei agora do meu pai. Meu pai sempre dizia para mim e para meu irmão, desde que nós éramos pequenininhos, ele dizia assim, olha, acostumem-se a dizer a verdade, porque é o que mais fácil vai ser de se lembrar. Exatamente. Porque a mentira, como o próprio Lula disse aqui, a gente quando começa mentindo, daqui a pouco não sabe mais onde é que vai parar. Aliás, é uma coisa bem típica do nosso presidente. Aqui em Portugal nós temos um ditado popular que diz mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo. Não sei se aí também dizem este ditado popular. Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo. E, portanto, quem tem a verdade sai a correr e não quer apanhar. Que a mentira tem perna curta. A mentira tem perna curta. O Jordan Peterson, que é psicólogo canadense, ontem, por acaso, também eu estava assistindo uma das suas palestras. Ele disse o seguinte, qual é a forma de libertar as pessoas de um eventual fracasso de longa data ou de um fracasso curto? É que ela passe a adotar a verdade. No momento que a pessoa passa a adotar a verdade nos seus atos, nas suas posições, e que ela não minta, e ele usou essa expressão, para de mentir. Quando tu parar de mentir, tu vai começar a ser aceito. E aí é uma relação quase que... É uma frase simples de entender, de uma explosão de verdade gigantesca, que explica o que o Onyx relatou aí, da nossa juventude aqui no Parlamento Brasileiro, que não é só porque é jovem, mas é porque é corajosa. Tem uma juventude corajosa que está surgindo e que está colocando no peito esses valores, que são valores que eles aceitaram e que entraram. Um deles diz respeito à verdade. E outro, Rabelo, diz respeito aos valores judaico-cristãos. A gente hesita muitas vezes em colocar também na frente da gente, de modo claro, eu sou cristão. Eu sou judeu, e por isso eu levo valores milenares, inclusive incrustados desde os 10 mandamentos e antes deles, né, na nossa vivência. E aí, por que eu estou mencionando isso? Porque nós temos todas essas ameaças, né, e essas contrariedades propostas pela novilíngua esquerdista, que ao invés de resolver um problema, cria um termo novo, né? Exemplo que eu tenho lidado aqui no programa com a questão do aquecimento global. Quando eles viram que o aquecimento global não era um fenômeno comprovável sob o ponto de vista da ótica humana, eles mudaram para mudanças climáticas. E assim vai. Novilíngua, criando e a questão de gênero. Existem 2 sexos. Olha, goste quem gostar, grite quem quiser gritar. Existem 2 sexos. A questão do gênero, da nomenclatura, ela é discurso. Eu vou respeitar o discurso, eu vou respeitar o posicionamento das pessoas. Não há dificuldade no pensamento conservador em aceitar os posicionamentos das pessoas. Nós não temos, como o deputado falou, nós não somos xenófobos, nós não somos racistas, né? Agora, a imposição da novilíngua, a imposição do neologismo e das meias mentiras, que são meias verdades, ela nos aborrece. E nesse sentido, eu vejo assim, nós temos a ameaça desta frente, mas nós temos também uma ameaça presente, futura, possível das questões envolvidas com o Islã.
Como é que vocês estão vendo isso e de que forma isso aí está sendo endereçado, principalmente nas questões, por exemplo, nós estamos vendo a presença massiva na Inglaterra, no Reino Unido, né? E nas restrições que estão sendo, em Portugal também, né? Como é que vocês estão vendo isso? Se isso é preocupante, qual é o nível de preocupação que isso... É muito preocupante porque o que essas comunidades muçulmanas... Bem, aqui em Portugal nós temos duas comunidades muçulmanas muito distintas uma da outra. Nós temos uma comunidade muçulmana que veio para Portugal por volta de 1974, 1975, veio das nossas províncias ultramarinas em África, nomeadamente de Moçambique, e que se fixou em Portugal e que, digamos que são ismaelitas, não é? E, portanto, tem uma visão islâmica muito, digamos que, pouco fundamentalista, e temos visto nos últimos anos a chegada com uma imigração descontrolada de uma nova e enorme comunidade muçulmana. Essa grande comunidade muçulmana que tem vindo nos últimos anos, de países, normalmente da África subsaariana, tem feito grandes implicações. E nos últimos 2 anos, uma nova vaga de imigração islâmica vinda dos países indostânicos, portanto, do Paquistão, da Índia e desses países. E o que está a acontecer é que estão a formar enormes mesquitas, muitas delas ilegais, que implicam na vivência normal dos bairros e que estão a ter até uma implicação cultural na própria cidade, nomeadamente na cidade de Lisboa, na cidade do Porto, mas também em outras capitais de distrito, como Beja, no Alentejo, ou Santarém, por exemplo, no centro de Portugal. E isto preocupa muito, porque nós vemos exemplos por toda a Europa de como é que funcionaram estas comunidades. E estas comunidades funcionam com aquilo que está escrito na Sharia, na lei islâmica, não é? E na lei islâmica está muito objetivamente mandado a conquista dos territórios aos infiéis. Enquanto que a religião católica ou todas as religiões cristãs são religiões de conversão, são religiões de amar a Deus pela conversão, com uma vontade, a religião islâmica é uma religião da conquista. Ou seja, enquanto um cristão é mandado para converter o irmão, um muçulmano é mandado a converter o infiel pela força. E o que é que nós estamos a ver aqui na Europa? É que os islâmicos, os muçulmanos, vão-se... vou dar um exemplo muito prático. Nós temos um supermercado que comercializa todo o tipo de alimentos e contrata um empregado islâmico e a seguir contrata outro e a seguir contrata outro. E ao fim de 2 anos já são a maioria dos empregados. E esses empregados, quando percebem que são a maioria, o que é que eles fazem? Vão ter com o dono do supermercado e dizem: a minha religião não permite tocar em carne de porco, portanto, neste supermercado não se pode vender carne de porco. E o dono do supermercado, que nunca tinha tido esse problema até hoje, percebe que tem que se vergar àquela vontade, porque até ali eles não eram a maioria, mas quando percebem que são a maioria, eles atuam numa lógica de conquista. Isto pode ser aplicado a muitos ramos da sociedade, mas é isto que está a acontecer em Inglaterra, é isto que está a acontecer em França, por exemplo, onde já existem bairros onde está aplicada a lei Sharia e onde o próprio governo já fez protocolos de admissão de que existam tribunais Sharia para regular a vivência dentro daqueles bairros e onde pessoas não podem entrar vestidas de saia, não podem entrar com os ombros descobertos, não podem comer carne de porco. Portanto, o que é que acontece? Estas comunidades vão crescendo até ao ponto de verificarem que são uma maioria num determinado bairro ou numa determinada geografia e atuam com uma lógica de conquista. Isto é muito preocupante e nós não podemos deixar que isto aconteça em Portugal e nos outros países. Portanto, é necessário aqui combater com muita força este tipo de imigração e nós temos denunciado muito isso no panorama político português. E a gente
Isso não vai acabar bem, né? Isso, se as coisas continuarem neste ritmo de imposição, né, de formação dessas células, eu vou chamar aqui por conta própria, células de terror religioso, né? Porque a Sharia é essencialmente... Aliás, contraria tudo que nós aprendemos ao longo de séculos, né? Pertinho de vocês aí, o Império Romano, ele permitia que todas as pessoas chegassem à cidade e que vivessem as suas vidas e tivessem suas religiões, mas tinham que cumprir com a Lex Romana. A única obrigação comum aos cidadãos de Roma era assim, ó, tu chegou aqui, tu pode parar para não trabalhar, agora tu não vai impor aos outros a tua religião e, acima de tudo, tu vais cumprir a nossa lei. Quer dizer, esse movimento movimentado, inspirado pela Sharia no continente europeu, ele não tem como acabar bem, no sentido de que ele vai contra os princípios que orientaram a civilização europeia como um todo. Estou certo ou estou errado, deputado Onix? Mas repara que após a queda do Império Romano, aqui a Península Ibérica, Portugal e Espanha foram conquistados exatamente pelo Império Muçulmano e fizeram o Al-Andalus. Depois houve os tempos da Reconquista, a Reconquista cristã, que esteve na base da formação de Portugal. Uma das bases, uma das missões divinas que recebemos no país para reconquistar o território foi exatamente esse, de recristianizar a Península Ibérica, e agora estamos a ver uma tentativa de reverter essa cristianização da Península Ibérica. E não podemos deixar que isso aconteça. Uma coisa que eu queria lembrar, Glauco, é o seguinte: a esquerda europeia, ela tem ou por ação ou por omissão, olha a frase que eu vou dizer, omissão estratégica, ela tem muitas vezes silenciado e permitido a chegada desse tipo de ação. Porque é como disse corretamente, né, o deputado Pedro, quando a gente olha a chegada de homens muçulmanos ligados vamos dizer, as correntes mais radicais, eles vêm para cá adulto, solteiro, com a missão de desposar uma europeia e produzir quantos filhos for possíveis. Porque o processo não tem nada a ver com o exercício da sua cultura, tem a ver com a dominação e a absorção da cultura existente naquela terra. Então, por isso que a palavra soberania começa a ser discutida em larga escala. E a gente tem que atentar para um outro detalhe que dá um programa para a gente fazer no futuro, que é o seguinte: a nova rota da seda chinesa, eu tenho falado muito sobre isso aqui, também aí no Brasil, ela tem muito menos de dominação econômica e muito mais de dominação territorial, porque o chinês é territorialista. Sim. É diferente, né, de tudo que a gente já viu. Então, ali na frente, talvez 30, 40, 50 anos, talvez nem demore tanto, nós vamos ter um confronto entre a civilização ocidental e a civilização oriental, nas suas mais diversas variantes. E aí a pergunta é: quem vai nos defender? O Todes? Não, pois. Esse é o ponto. Então, qual é o exército? Qual é o exército? É isso que nós falamos esse tempo todo aqui. Isso aqui é um raio de esperança, né? Isso aqui é um clarão diante das trevas, ou seja, a mobilização dos conservadores, quer na Europa, quer na América, nós temos sim lutas terríveis pela frente. E elas serão muito mais difíceis se nós estivermos sozinhos e muito mais fáceis se nós estivermos unidos, né? Eu vou dar um exemplo, e vamos voltar aí na nossa terrinha no Rio Grande do Sul, né? A eleição de 2022, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, é apenas um exercício de reflexão, para a gente saber onde é que nós estamos aí na nossa terra, nesse momento, na boca de uma eleição. Em 2022, eu fui, depois de Nelson Marquesan Paim, em 90, o primeiro cara de direita a chegar no segundo turno de uma eleição. O que isso revela para a gente? Que por 32 anos nós não fomos capazes de colocar nenhum sujeito semelhante às coisas que eu prego, que eu defendo, que o Pedro, que o Marcelo, que tu, no segundo turno eleitoral.
Mas nós conseguimos. Ok, o que precisamos fazer? Nos organizar, nos articular e persistir. Eu não estou falando nada do futuro eleitoral do Rio Grande do Sul aí em 26. O que eu estou dizendo é que movimentos como o André Ventura, que sai de um deputado e em 5 anos chega a 90, com homens e mulheres da qualidade como nós acabamos de ver, do Pedro, de discurso, de fundamentação, de cultura, de conhecimento, nós vamos trazer aqui, junto com o Marcelo, mais pessoas para que os conservadores brasileiros e gaúchos conheçam a qualidade dos homens e mulheres que fazem parte do Chega, por exemplo. Para a gente poder entender que não é só like que resolve, tem que ter fundamento, tem que ter lastro, tem que ter capacidade de poder enfrentar o debate político. Não é só lacrando, não. E a maturidade com que o Chega hoje ocupa o seu espaço aqui em Portugal, nós temos que construir também, tanto no Rio Grande quanto no Brasil. Era isso que eu queria dizer. Há esperança, a esperança está diante de nós aqui, num jovem como o Pedro, no trabalho feito pelo Marcelo e de outras pessoas que trabalham com a lógica de nós nos darmos as mãos na Europa e na América. E não esquecer de uma palavrinha associada, que é coragem, né? O que hoje nós temos visto, aqui no Brasil, eu tenho visto com mais frequência, é que nós, a despeito de toda a opressão que vem sendo executada de modo absurdo, privação de liberdade sem o devido processo legal, privação da palavra de deputados e senadores sendo caçados, sendo perseguidos e presos, a revelia da mais básica lei, que é a Constituição, que defende a liberdade de expressão por palavras, atos e como é que chama? Votos. E votos, né, das pessoas, dos parlamentares. Isso tudo está sendo dizimado aqui. Mas isso tudo, como nós sabemos, tem um prazo de validade. O prazo de validade está sustentado nisso que o deputado Onyx falou, que o meu governador, Onyx Lorenzoni, falou. A verdade é a consistência e é a formação. E aí o trabalho do Instituto Veritas Liberata, nesse sentido, o trabalho de vocês, de disseminar, de difundir um pensamento que hoje nós chamamos de conservador, mas que é um pensamento humanista, é um pensamento civilizatório. O pensamento conservador, ele não é aquele que conserva, é aquele que preserva a nossa mais básica humanidade, que é o sentido de viver em sociedade, respeito uns aos outros, o respeito à liberdade e prosperidade, e a busca pela felicidade. Claro. Eu quero só aduzir uma coisa, Glauco, e pedindo licença para o Pedro e para o Marcelo. O que nós defendemos aqui ou aí, nós defendemos em qualquer lugar do mundo. Essa é a característica do conservador clássico. A gente defende os princípios e valores de qualquer território que a gente está. Isso me dá legitimidade para falar o que eu vou falar agora. Os conceitos e valores que nós defendemos são os únicos, e isso foi provado na experiência da humanidade, os únicos que levam a humanidade para a prosperidade. Exatamente. A prosperidade é o estágio econômico onde as pessoas podem exercer o seu mais fundamental direito, que é a liberdade, a vida e encontrar a sua felicidade, seja lá o que isso significa para cada indivíduo. Mas quem lança as bases e sustenta esse caminho para a prosperidade é aquilo que nós defendemos no teu programa, ou nós falamos aqui nessa hora, aqui de Portugal, com muito carinho, para Porto Alegre e para o Rio Grande. Eu fico muito feliz, o nosso programa foi muito abrilhantado hoje pela presença de vocês. Os nossos ouvintes têm reagido de forma muito positiva. Nós temos que conversar muito mais, nós temos que nos aproximar muito mais, e nós temos que abrir cada vez mais canais de comunicação próprios nossos, porque é deles que nós dependemos, né? Esta estação aqui, a Rádio Mais Brasil, é uma estação de permanente iluminação desses valores que nós conversamos aqui. Estamos à inteira disposição do deputado Pedro, do Marcelo e do nosso querido futuro governador, se quiser, Onyx Lorenzoni. Porque, Onyx, olha,
Olha, eu vou te contar uma coisa. Esse governador que nós temos hoje é um pecado que nós cometemos, mas poderia ter sido pior. Né? Basta ver o que aconteceu agora com essa tentativa fraudulenta de compra de arroz, que acabou quase envolvendo o outro candidato na eleição de 2020, né? 2022. Tu imagina, olha que situação horrorosa que a gente está sempre beirando aqui, né? Glauco, o deputado Pedro quer fazer uma última fala. Não, aí, por favor, né? nós temos a direção da casa hoje me permitiu até as 10h30 livre para conversar com vocês. Eu que não quero impor a vocês mas nós temos tempo, podemos continuar aqui, porque a nossa audiência também quer escutar mais vocês. Queria pegar numa palavra que utilizou muito bem, que é o humanismo, porque o Partido Chega, na sua matriz política, identifica-se como um partido humanista e personalista. E porquê é que isto é muito importante? Porque o humanismo é a única corrente filosófica que coloca o ser humano no centro do mundo, no centro da vivência, no centro da importância de todas as outras camadas da existência. E, portanto, muitas vezes nós vemos pessoas na área política, na área jornalística, a falar de humanismo sem perceberem exatamente o que é o humanismo, porque o humanismo não coloca as alterações climáticas, nem o ambiente, nem o mundo no centro. Não, o humanismo coloca o ser humano no centro. E além de sermos humanistas, que fala da espécie humana como um todo, nós somos também personalistas. E porquê é que isto é muito importante? Porque além de nós vermos a humanidade, nós temos que olhar também a cada pessoa, porque cada pessoa é única, irrepetível e é, no meu entender, um projeto de Deus que deve ser cumprido. Cada pessoa, cada um de nós é um projeto de Deus que deve ser cumprido. E é por isso que quando dizem que eu sou xenófobo e que sou racista, eu fico sempre muito espantado, porque eu olho para todas as pessoas, para todos os seres humanos, para todas e cada uma das pessoas que nos estão a ver e a ouvir como um irmão, seja muçulmano, seja árabe, seja o que for. Agora as pessoas têm que querer vir para a verdade, têm que ser abertas à verdade, têm que ser abertas ao amor. E quando nós somos personalistas, por exemplo, nós não podemos defender o aborto, nem podemos defender a eutanásia, porque se nós defendemos a pessoa, se defendemos a humanidade e depois defendemos a pessoa, nós não podemos querer a morte dessa pessoa. A esquerda o que é que faz? A esquerda o que faz é desumanizar o ser humano para justificar a sua eliminação. É o que faz no aborto, é desumanizar o feto, é desumanizar o embrião para justificar que ele pode ser morto, que a sua existência pode terminar ali. E se nós pensarmos bem, e como eu estou a falar para o Brasil, eu gostava de utilizar aqui o exemplo da escravatura. A escravatura foi uma coisa má na história da humanidade, porque eram outros seres humanos que estavam a ser tratados como propriedade. E o que é que faziam aqueles que advogavam a escravatura? Desumanizavam os escravos. A justificação da escravatura é exatamente a mesma justificação do aborto e da eutanásia. É a desumanização da pessoa. Por isso, quando nós somos personalistas e humanistas, e é isso que nós temos que defender, nós nunca podemos ser acusados de xenófobos, de racistas. Isso não cabe dentro da nossa filosofia política e da nossa filosofia humana. Portanto, obrigado por este espaço de liberdade, este espaço de comunicação. Espero recebê-lo em breve aqui em Portugal. Voltaremos. E tem as portas da Assembleia da República e as portas do Partido Chega abertas para poder vir cá a Portugal e fazermos uma grande reunião conjunta. Muito obrigado. Será um prazer. Eu ia convidar todos para suas palavras finais aí, por favor, Marcelo. Queria fazer um convite para você vir aqui a Portugal, né, para a gente poder participar, se você der essa honra para a gente, participar dos nossos eventos, seminários, vir aqui fazer um podcast aqui presencialmente aqui com o nosso querido ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, né, que vai ser uma honra para a gente. Muito obrigado aí. E eu queria deixar uma frase aqui que é importante, que o Pedro falou, o Onyx também falou, você falou, mas que integra isso, porque eu acredito que o manual do ser humano é o Evangelho, né, de Jesus Cristo. Então, em Mateus 7, versículo 12, ele fala o seguinte: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam,
pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, quando a esquerda ela começa a transpassar todas as leis naturais, então a gente, naturalmente, porque as leis de Deus, eu acredito que elas estão implicitamente dentro da nossa própria consciência, a gente começa a sentir aquela invasão de privacidade e automaticamente a gente volta para a verdade. Então, que é né, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, muito obrigado, está feito aí o convite. Eu que agradeço. Tá? Meu ministro e meu governador Onyx Lorenzoni, suas considerações finais. Bom, Glauco, primeiro foi uma alegria te rever bem entusiasmado, né? Como a gente está vendo com esse maravilhoso programa, né? Que sucede também a guerra aí, né? Dos nossos Guilherme e Júlio, né? Que mantém firme a Rádio Mais Brasil, que é uma rádio conservadora que defende os nossos princípios, viu, deputado Pedro? E um dia nós vamos lhe levar lá para o Brasil e o senhor vai poder conhecê-los e ajudar nesse trabalho da gente poder continuar semeando as nossas ideias, os nossos princípios, os nossos valores. Agora, tu vê como é a vida, né? E como Deus é bom, né? Claro, doeu muito, né? O que aconteceu comigo em 2022 e foi um longo período. Aí o Marcelo acompanhou, a Tânia, a esposa dele, que é uma guerreira que está aqui nos bastidores, para superar, né, o que ocorreu em 22. Agora, Deus sabe o que faz, né? A gente, como formiguinha, aí está ajudando nesse processo de integração entre os partidos conservadores da Europa e da América, né? Perfeito. O Chega aqui e os demais partidos conservadores aqui da Europa. A gente está com a possibilidade de poder fazer essa grande aliança, né? Eu vejo isso como um sopro de esperança, eu vejo isso como um sopro de um frescor, né? E uma renovação no movimento conservador europeu e americano, e aí americano no sentido mais amplo, mais lato da palavra, para que a gente possa ter cada vez mais condição de poder fazer um enfrentamento com a esquerda, um enfrentamento com os socialistas, um enfrentamento com essas pessoas que não querem o bem do seu semelhante. Hoje, antes de começar o programa, recebi uma notícia terrível. Eu herdei no Ministério da Cidadania o programa Criança Feliz. O Criança Feliz atendia, eu herdei do criador do programa e do ministro, né, Osmar Terra, quase 900 mil pessoas, eram 140 mil gestantes e 760 ou 40 mil crianças de 0 a 36 meses. Quando nós entregamos o governo, eram 2 milhões de crianças nessa faixa etária assistidas. Eu recebi com muita tristeza, antes de começar o nosso programa, a notícia de que o PT acabou com a rubrica orçamentária que cuidava do Criança Feliz, jogou o dinheiro na vala comum e hoje o programa está sendo destruído no Brasil todo. Então eu trago aqui o meu lamento, a minha denúncia sobre isso, viu, Glauco? Porque esse programa faz o quê? Ele equipara na estimulação necessária para o desenvolvimento do cérebro, deputado Pedro, as crianças pobres, miseráveis, de 0 a 36, as crianças da classe média brasileira, que são adequadamente nutridas, alimentadas e estimuladas. E a diferença é que quando elas chegam na primeira série do ensino fundamental, elas não têm 50% menos, elas têm 5 vezes menos capacidade cognitiva e de aprendizagem de uma criança que é adequadamente estimulada nessa fase etária. Então, eu conto isso para mostrar a crueldade da visão socialista. O desrespeito com a vida, o desrespeito com o presente e o futuro da vida das crianças. Isso é intencional, isso é a maneira que a esquerda tem de criar um povo burro e subjugado, porque a esquerda não quer cidadãos, a esquerda quer súbditos, quer pessoas pouco inteligentes para poderem votar na esquerda. Então, ao contrário, exato. Programas como o teu, eles nos dão condição, Glauco, de poder mostrar a verdade e a realidade, e para que as pessoas... Ninguém aqui está querendo formar a opinião de ninguém, a gente quer entregar os elementos para que cada indivíduo, Pedro e Marcelo, possam fazer o seu julgamento, escolher o seu caminho e poder entender que, ao nosso lado, eles terão uma coisa muito importante: serão protegidos, serão defendidos, serão valorizados e, o mais importante, serão respeitados como seres humanos. Eu acho que isso é algo para a gente pensar
e ajudar no que puder para que a gente cada vez fique mais forte. No Rio Grande, no Brasil e aqui na Europa também. No mundo. Obrigado. Meus queridos cavaleiros templários, meus queridos cruzados do século XXI, companheiros de luta do pensamento humanista, conservador do futuro, meu muito obrigado pela generosidade de tempo de vocês, pela gentileza e pela altíssima qualidade das ponderações. Esta emissora, em nome da direção da casa, eu agradeço muito a vocês e os convoco desde já para uma futura conversa para a gente manter o alinhamento do posicionamento brasileiro com o posicionamento português, essa ponta de lança dupla que está formada aí com a presença, como o Onyx Lorenzoni falou, com a graça de Deus que se lhe tirou a oportunidade de nos liderar aqui temporariamente, ao mesmo tempo criou, né, uma figura política e humana fundamental, exportada direto do Rio Grande do Sul para a Europa, do Brasil para a Europa, que é o nosso deputado Onyx Lorenzoni, a quem eu agradeço pessoalmente o envolvimento para esta nossa conversa. Meu bom dia a todos, boa tarde aí em Portugal, e que todos fiquem muito bem com suas famílias e sigamos à frente. Muito obrigado e até breve.